27. Sobre a política no período regencial, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Esse período teve início após a abdicação de Dom Pedro I em favor de seu filho Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II, que na época era uma criança e não tinha portado condições para governar. Sim, é verdadeiro. Os grupos políticos predominantes no início desse período eram dos progressistas e dos regressistas, que se transformaram respectivamente em liberais moderados e restauradores. Não, essa alternativa é falsa. A principal bandeira dos regressistas era a criação de uma monarquia centralizada em Dom Pedro I, ideia desfeita após a morte dele em 1834. Sim, eles queriam instalação da monarquia. O início do período regencial é chamado de regresso conservador, em virtude da criação de medidas centralizadoras como a criação da Guarda Nacional, do Código do Processo Penal e do Ato Adicional de 1834. Não, isso daí não é o regresso, isso é o progresso, né? E não foi o início do período regencial, né? Essas atitudes tomadas. Então, é falsa. A regência de Araújo Lima ficou marcada como um período de regresso conservador, em virtude da elaboração de medidas que tinham como objetivo concentrar os poderes novamente no governo central. Entre elas, podemos citar a Lei de Interpretação do Ato Adicional em 1840 e a recriação do Conselho de Estado. Sim, isso tudo voltaria, né, o Brasil a ter um poder centralizado, que é o poder moderador do imperador. Próxima, 2, está na página 28 agora. Relacione as colunas. Número 1, Guarda Nacional. Número 2, Código de Processo Criminal. Número 3, Ato Adicional de 1834. Extinguia o Conselho de Estado e aumentava o poder das Assembleias Legislativas Provinciais dominadas pelas elites locais. Quem fez isso foi o Ato Adicional. Milícia criada pelo governo regencial com o objetivo de fortalecer a Força Militar Nacional, acabou reforçando o poder das elites regionais, já que era necessário ter renda superior a 100 mil réis para poder ingressar em seus paus. A Guarda Nacional. E por último, essa medida concedia amplos poderes aos juízes de paz, que passariam a ter funções judiciárias, administrativas e policiais. Também contribuiu para o fortalecimento das elites regionais, uma vez que o cargo de juiz era necessário. 2. Certo? 3. Após a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras crises. As diversas forças políticas lutavam pelo poder e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida e pelo direito de participação na vida política do país. Os conflitos representavam também o processo contra a centralização do governo. Nesse período, ocorreu a expansão da cultura cafeeira e o surgimento do progresso dos grupos dos barões do café, para o qual era fundamental a manutenção da escravidão e do tráfico negreiro. O contexto do período regencial foi marcado por revoltas populares que reclamavam a volta da monarquia. Não, eles não queriam a volta da monarquia. B. Por várias crises e pela submissão das forças políticas ao poder central? Também não. C. Pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam melhores condições de vida? Também não. D. Pelo governo dos chamados regentes que promoveram a ascensão social dos barões do café? Não foram os regentes. E pela convulsão política e por novas realidades econômicas que exigiam o reforço de velhas realidades sociais. Sim. Então, a 3 é a letra E. 4. Leia essa quadrinha que se tornou popular no Rio de Janeiro em 1840.
Temos Pedro II, embora não tenha idade, a nação dispensa a lei, viva a maioridade. Qual é a proposta defendida por aqueles que entoavam essa quadrinha? A antecipação da maioridade de Dom Pedro II. A antecipação da maioridade de Pedro II. B. Explique por que essa medida beneficiava os políticos liberais e alguns setores da elite brasileira. Bom, antecipar a maioridade de Dom Pedro II, o que acarretaria, né? Os conservadores estariam no poder, né? Então a gente pode colocar aqui os liberais, na verdade, eles almejavam retirar os conservadores do poder e colocar a elite. Então a gente vai elaborar aqui dessa forma. Antecipar, né, a maioridade. Podemos colocar aqui os liberais almejavam retirar os conservadores do poder. Com isso, eles teriam mais acesso, né? Ou seja, com isso a elite tomaria o poder, né? E isso seria apoiado pela população. Com isso, a elite assumiria o poder, né? Eu vou colocar entre aspas porque não é diretamente. Assumiria o poder com apoio popular. Certo? Então essa foi a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar. Um beijo e até a nossa próxima aula.